Ayom Yom, para o dia 11 de Tishrei, extraído de uma carta do Rebbe anterior, onde ele escreve e conta para um Hassid algo que aconteceu nas gerações passadas, após o término do Yom Kippur, no ano de 5.556, que equivale a 1795, na cidade de Liozna, onde lá habitava na ocasião o Alter Rebbe, o Rav Shneur Zalman, primeiro Rebbe de Chabad. Então, nos dias seguintes de Yom Kippur, ele pronunciou o ensinamento. Naquela época, durante o período de liderança, umas décadas, né, de atuação como líder espiritual, como Rebbe, por parte do Rav Shneur Zalman, além das obras que ele escreveu, publicou, etc. Além disso, ele pronunciava regularmente discursos racídicos, mas com o decorrer dos anos, houve uma certa evolução e havia uma diferença entre os discursos que ele pronuncia, ensinamentos racídicos que ele pronunciava nos primeiros anos da sua liderança, que eram mais curtos, concisos, etc., em relação àqueles que ele foi pronunciando com o decorrer dos anos, que eram mais longos, não só longos, mas também mais explicados, comentados, etc., até mais acessíveis, mais profundos também. Mas naquela época, no ano de 1795, quando ele morava em Liozna, naquela época, como de costume, seus discursos eram breves. Aquela era uma fase onde os seus pronunciamentos eram curtos, rápidos, breves. E ele pronunciou um desses ensinamentos sobre o versículo bíblico que encontramos no livro dos Salmos: quem é como o eterno nosso Deus, sempre que a Ele chamamos. Quem é como Deus? Sempre que clamamos a Ele, Ele nos atende, etc. Mas sobre esse versículo, quem é como eterno nosso Deus, sempre que a Ele chamamos, sobre o qual os nossos sábios comentam o termo a eles, que se refere a Deus. Então, nós encontramos aqui explicações místicas, esotéricas, profundas na Kabbalah, que a Ele se refere a Ele, Deus, a sua essência, e não aos seus atributos. Ou seja, mesmo uma pessoa que é conhecedora dos conceitos cabalísticos e sabe que existem atributos divinos, atributo de bondade, misericórdia, etc., pelos quais Deus rege o universo, nas suas rezas ele não deve evocar os atributos de Deus, não deve dirigir suas orações para Sefirot, os atributos, e sim a Ele, a Deus, a essência. Então esse versículo, quem é como o eterno nosso Deus, sempre que a Ele chamamos, aqui ele vai nos trazer 3 explicações desse versículo. Uma de acordo com a Kabbalah, outra de acordo com a Hassidut, pelo Baal Shem Tov, e a terceira de acordo com o Chabad, de acordo com o Rav Shneur Zalman. Então, o Pardes Rimonim, primeiramente o livro Pardes Rimonim, que é um livro de Kabbalah, explica que quando o versículo fala quem é como o eterno nosso Deus, sempre que a Ele chamamos, que a Ele refere-se às orot, irradiações divinas. É sabido que nas Sefirot existem as chamadas luzes, que representam a energia divina, e os chamados vasos ou recipientes. Então ele nos diz que quando nos dirigimos a Ele, o que caracteriza Sefirot, essa como Chesed, bondade, e essa como Gvurah, severidade, são mais os recipientes. Portanto, as nossas preces devem ter em mente, ou devem de se direcionar, de acordo com a Kabbalah, as luzes divinas, irradiações divinas, conforme estão investidas nos recipientes das 10 Sefirot, do plano elevado do mundo de Atzilut, do campo da emanação. Essa é a explicação trazida na Kabbalah. Já o Rebbe, o Baal Shem Tov, diz que esse mesmo versículo, quando se fala quem é como eterno nosso Deus, sempre que a Ele chamamos, esse a Ele, de acordo com todas as explicações, sem dúvida, Ele se refere a Deus, a divindade. Mas a qual nível de divindade, a qual aspecto da divindade? O Baal Shem Tov dizia que a Ele refere-se a divindade investida nos recipientes das 10 Sefirot de Atzilut. Diferente do que constava apenas na Kabbalah sobre a Ele a associar a divindade, a essência divina, às luzes presentes nos recipientes, Baal Shem Tov dizia
na verdade essa é uma explicação mais profunda do que se vê anteriormente na Kabbalah. Baal Shem Tov dizia que da mesma forma que Deus tem poder de atuação no campo infinito e ilimitado, da mesma forma e maneira ele também tem poder de atuação dentro do campo finito e limitado. E a tal ponto que a grandeza divina é tão sublime que para ele o finito e o infinito são iguais, o limitado e o ilimitado são irrelevantes, não é? Tão superior ele é. Isso já é uma coisa muito profunda, mas de qualquer forma o Baal Shem Tov dizia que quando nós nos dirigimos a ele, a Deus, então isso se aplica também não só às luzes, por assim chamar, ou como são chamadas na Kabbalah, investidas nos recipientes das 10 sefirot de Atzilut. Ele nos fala que isso se refere aos próprios recipientes também, ou seja, que até os chamados recipientes também são divindade pura. A explicação simples, mais simples desse versículo, sem entrar em todo o contexto cabalístico, em todos os conceitos místicos esotéricos, a explicação simples disso, que foi trazida pelo Alter Rebbe, pelo Rav Shneur Zalman, ele nos fala que quando o versículo bíblico diz sempre que a ele chamamos, que ele alude à essência do Ein Sof, a essência de Deus, a essência da divindade, do infinito. Mesmo um judeu, um Yehudi que reza, e ele não conhece todos os segredos cabalísticos, não conhece os conceitos místicos, esotéricos, não sabe de Sefirot, não sabe que na Sefirot tem luzes ou tem recipientes, etc., mas ele nos diz que cada judeu simples conhece naturalmente a essência do Ein Sof, a essência de Deus. Nós estamos intrinsecamente ligados a Deus, nós temos isso dentro de nós de forma natural, espontânea. Cada Yehudi, mesmo simples, mesmo aquele que não conhece os segredos místicos, está ligado à essência do infinito através da sua fé simples e pura. Ou seja, nós somos dotados de uma fé simples, que não depende da intelectualidade, da erudição, dos conhecimentos cabalísticos, etc. E todos nós somos possuidores, detentores dessa fé simples e pura, e através disso nós estamos conectados, conhecemos a Deus. Portanto, quando nós estendemos nossa prece a Deus, nossas preces, nós estamos nos voltando à essência divina, independente de saber o que é Atzilut, emanação, ou Sefirot, luzes, vasos, etc. Esse é o sentido das expressões que encontramos no versículo bíblico, estamos próximos a ele, ou quando chamamos a ele. O Yehudi simples não sabe de todas essas ideias e conceitos profundos, mas quando ele se refere a ele, no final o Yehudi pensa, ou no seu íntimo, no seu subconsciente, ele está aqui voltado à própria essência divina, a essência do Ein Sof, e isso está ligado à essência da sua alma. Em outras palavras, conclui o Alter Rebbe, a oração com fé simples, quando uma pessoa reza, mas com devoção, com sinceridade, do coração, mesmo de uma forma simples, se voltando ao Pai Celestial, a oração com fé simples une a essência da alma com a essência do Ein Sof. Uma oração simples, sincera, genuína, ela é capaz de unir a essência da alma daquele que está rezando com a essência do infinito, com o grau e nível de divindade mais elevado, de maneira que a essência do Ein Sof seja quem cura os enfermos e abençoa os anos, etc. Então, dessa forma, nós atraímos todas as bênçãos necessárias, até no campo físico, material, aquilo que nós também pedimos nas nossas rezas, que Deus mande bênçãos, e com as suas bênçãos haja mais saúde, se curem os enfermos, ou a safra do ano e a produção renda bastante e produza lucro, e etc. Então, na verdade, quando um Yehudi ele reza, mas dá vazão à simplicidade, espontaneidade, presente na essência da sua alma, isso faz com que ele se conecte de forma direta até a essência da divindade, e de lá, desse nível, acabam emanando e se derivando todas as bênçãos que necessitamos também no campo físico e material.